respeito de Jesus e queremos ouvi-los. E pela minha... Eu acho que é com Ingrid, né, Ingrid? Muito bem. Então, a gente vai estar ouvindo agora os irmãos. De antemão, turminha, pode ficar tranquilos, tá? Podem ficar, assim, tranquilos. Fale aquilo que Deus falou com vocês, aquilo que vocês meditaram na palavra, tá? Não se preocupe não tenha receio. Amém. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Sim. Bom dia, né? Primeiramente, eu vou falar sobre Jesus antes de todas as coisas. Só que antes disso, eu queria pedir desculpa se eu falar muito rápido, se eu ficar muito nervosa. Já tá falando. Se eu falar muito rápido, os irmãos podem falar, pedir para eu falar mais devagar, porque eu sou meio assim. Mas, beleza. Como eu disse, eu vou falar sobre Jesus antes de todas as coisas. E para falar sobre isso, eu queria ler alguns textos. E o primeiro que eu queria é o de Gênesis 1, do 1 ao 2. Não preciso abrir se não quiser, mas eu vou ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse primeiro texto, a gente já pode perceber, também falando de Jesus de Deus antes de todas as coisas, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outro texto, também em Gênesis, que é o 1:26. Aqui. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Nesse texto, é bem interessante, né? Mas o que me chamou muita atenção foi justamente essa frase, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque não usou, tipo assim, eu fiz, ou então vou fazer essas coisas, ou façamos. Por que usou no plural? Sabe por quê? Porque aqui já fala, né? Deus, Jesus e Espírito Santo fazendo o homem. Já colocou no plural e já fala mais uma vez sobre que ele existia antes de todas as coisas. Agora, o outro texto que eu queria ler é o de João 1, do 1 ao 3. Só um minuto. Aqui. Pronto. Que diz assim: no princípio, o mais conhecido, né? No princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nessa versão fala palavra, mas a mais conhecida fala verbo, né? E eu queria chamar a atenção, aqui também, né, fala de Jesus antes de todas as coisas, mas eu queria chamar a atenção de um exemplo que estava até na apostila que passaram, né, pra gente estudar sobre o assunto, que diz assim, o exemplo. Nós nascemos do ventre das nossas mães, obviamente, só que com Jesus não foi assim, sabe? Obviamente, ele nasceu de Maria também, só que antes dele nascer lá em Belém, ele já existia, mas como verbo. E como verbo de Deus, ele criou todas as coisas, sabe? Todas as coisas existentes, Jesus, ele criou, só que ele não precisou nascer só lá em Belém, sabe? Jesus, ele sempre existiu, sempre foi Deus e é isso. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava estudando esse assunto foi que muitas pessoas, quando vão falar, focam só no passado, sabe? Tipo, ele sempre existiu desde o passado, essas coisas. Porém, a gente tem que lembrar sempre que Jesus é eterno, que Jesus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Ou seja, quando essa vida aqui acabar, Jesus vai continuar existindo e a gente vai passar a eternidade com ele. Oi, gente, desculpa, eu sei que eu falei um pouco rápido, meu assunto foi pequeno mesmo, mas é isso que eu tenho que compartilhar com vocês. Amém, Ingrid. É verdade. Jesus, ele sempre existiu. Por que é importante a gente saber disso, Ingrid? Que você muito bem falou, né? Que está nas Escrituras. Porque Jesus, ele não foi criado. Ele foi gerado pelo Pai. Por que é importante a gente compreender isso? Porque a gente passa a compreender o propósito eterno de Deus. Tem uma turma que anda aí pelas casas, agora na quarentena, eles estão fazendo através das ligações.
que são os Russelitas, que é conhecido como Testemunhas de Jeová. Mas o nome mais adequado é por conta do seu líder, os Russelitas. Eles creem que Jesus foi criado. Eles não creem que Jesus seja Deus. Essa crença deles, Ingrid, é baseado em um professor lá de Alexandria, lá do século IV, chamado Ário. Daí deriva uma filosofia conhecida como arianismo, que é heresia pura, que tenta esvaziar a divindade de Cristo, dizendo que ele não é Deus, ele é um homem, um ser elevado, mas não Deus. E a Bíblia toda, como você bem citou, a Bíblia fala que Jesus sempre existiu. Agora, em Maria, ele foi gerado. Gerado é diferente de criado. Ele foi gerado, mas ele já existia. E é importante a gente saber isso para o segundo ponto. Quem é a segunda? Eu, Clarinha. Vamos lá, então. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar sobre o segundo ponto, que é tornou-se homem, né? Jesus ter se tornado homem. Eu tô um pouquinho nervosa, então vocês não ligam se eu parar assim e pensar um pouquinho não, tá? Como agora. O primeiro texto que eu quero ler é João 1,14. Fala bem assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória do unigênito do Pai. E quero ler também outro texto, que é Filipenses 2, do 6 ao 8, que diz bem assim, todos nós sabemos esse texto, né? Diz bem assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou-se igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu achei interessante isso, porque Jesus, o Verbo, ele se fez carne para que a gente pudesse ter acesso ao Pai, para que a gente pudesse ter uma vida. E Jesus, ele nos ama tanto, né, e foi obediente ao Pai, que foi ao ponto dele se humilhar, dele deixar toda a sua glória, deixar toda a sua, deixar tudo, né, por nós, tomar nossas dores, tomar consigo os nossos pecados. E isso para nos dar a vida eterna, isso para levar a gente ao arrependimento, a ter uma vida de santidade com o Senhor. Quando eu penso assim, tipo, Jesus, o rei, ele se humilhou, ele deixou toda a sua glória. Imagino um rei, como se fosse, um rei, por exemplo, a Rainha Elizabeth. Eu fico imaginando, tipo, ela deixando o seu trono, deixando tudo para se tornar uma pessoa normal. Tanto que, se acontecesse isso, as pessoas iam ficar, meu Deus. Então, eu imagino basicamente isso. E em João 14, 6, diz bem assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é o caminho. Ele é o caminho para o Pai. Ele veio para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Antes do pecado, a gente não podia ter acesso ao Pai, mas hoje a gente tem, porque Jesus, ele morreu na cruz para que a gente pudesse nos tornar filho de Deus. Jesus é a verdade. Jesus, ele é real, ele é o Verbo, ele é Deus. Jesus é a vida, Jesus é a fonte da vida. Ele venceu a morte, ele nos resgatou, ele tirou a gente das trevas. E Jesus é o único caminho. Algo que o Chucal falou aí, né, dos testemunhos de Jeová, aconteceu comigo esses dias. Uma moça, ela arranjou meu número, não sei como, e ela me ligou. Só que a ligação estava ruim, ela foi lá e me chamou no WhatsApp, né? Aí ela começou a conversar comigo, começou a falar algumas coisas, só que eu percebi que tinha coisa diferente do que ela estava falando e do que eu acreditava.
E aí eu falei com Maiane, né? Chamei Maiane e falei assim, Maiane, olha isso aqui, me mostrando tal. E aí que Maiane foi lançando algumas perguntas para ela junto comigo, para a gente ter certeza, né? Sobre o que era, tipo, quem era exatamente. E depois chegou uma hora que ela falou bem assim, que eu perguntei se ela acreditava que Jesus, Deus e Espírito Santo eram um só. Ela falou que não. Ela falou que não acreditava na Trindade. Ela acreditava, sim, que tinha o Espírito Santo e tal, mas que não era Jesus e Deus. E chegou uma hora que ela falou bem assim, eu acho que ela pediu para me estudar algumas coisas dela e tal. E por eu não, tipo assim, eu falar algo que eu acreditava, ela não gostou. E aí que ela chegou para mim falando que era para mim ler João 14:6, que era para me conhecer a verdade, que era para a verdade me libertar. Não sei o que. Aí eu falei, tipo assim, aí teve uma hora que eu falei bem assim, ué, mas eu sou liberta. Aí eu falei com ela que eu já tinha sido libertada pelo Senhor. Aí ela depois mandou um áudio falando que era para Jesus me libertar, que era para me orar para o Senhor, que depois eu ia perceber do que eu ia ser liberta. Na hora eu fiquei assim. Aí ela ainda falou que ia me bloquear. Então, assim, eu também, do mesmo jeito que ela veio a mim, eu falei também de Jesus para ela. E na hora eu fui comentar com meu pai falou assim, mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, eu só quis falar essa parte assim porque o tio Cal falou e eu lembrei aqui, né? Jesus, ele é o caminho. Eu não preciso conhecer outro caminho, porque o caminho é Jesus. E é isso, gente. Então, você já deu a dica aí, se alguém ligar para você aí, como testemunho de Jeová, aí você fala assim, ó, eu creio na Trindade. Ela vai lhe dar, ó, bom dia e vai desligar o telefone. Tá? Eu estou traduzindo aqui, só nesse aspecto aqui. Mas, Clarinha, é verdade tudo que você disse. Ele se esvaziou. Deus se esvaziou. Isso não é compreensão, isso não é compreendido pela mente humana. Como é que o seu Criador se esvazia? E ele não se esvaziou para qualquer coisa, não. Ele se tornou criatura e escolheu o pior estágio, como é que se diz, no contexto social, o escravo que lavava os pés. Quando ele lavou os pés dos discípulos, nas casas, tinha o escravo, normalmente era uma jovem, que exercia, é como se fosse alguém que limpasse fossa, esgoto, né? Era um pária, era o mais baixo nível dos escravos. Era esse que lavava os pés. E por isso que Pedro, quando Jesus falou que ia lavar os pés, Pedro falou, não, o meu o senhor não lava, não. É muita humilhação. Eu permiti que o senhor lave meus pés. Isso aí é aquele escravo. Pois Jesus disse, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim, então, senhor, me dê logo um banho. Não lava só meus pés, não. Me dê logo um banho. Aí Jesus falou, não, você está limpo, basta só os pés. Então, ele se esvaziou, gente. O Cristo, o Deus vivo, ele vem, nasce ali numa manjedoura, e os anjos disseram para os pastores, para aqueles reis magos, onde você vê uma criança com uma espécie de uma fralda, que é um tecido, mas no nosso contexto é uma fralda, ali é o rei, um rei que nasceu não no hospital, no leito ali, não, ele nasceu numa manjedoura. E ele se tornou escravo. Esse texto de Filipenses. Olha, Deus se esvaziou. E não se esvaziou uma só vez, não. Você pode verificar esse texto, Clarinha, que você leu de Filipenses. Ele, até a morte de cruz, nós já falamos aqui, a pessoa morrer na época decapitada,
era um luxo morrer. O pior dos criminosos, eles eram mortos na cruz. Só os piores. Mas alguém que tinha uma certa ascensão social, alguém que cometeu crime, foi condenado, ele era ou mediante espada ou ele era decapitado. Mas Jesus não. Ele morreu na cruz, que é humilhante. A cruz é um lugar de humilhação, praticamente nu. E morre aos poucos. O sofrimento é tamanho que ele é dosado na cruz. Até não conseguir mais respirar. Chega ao ponto que não consegue mais. O corpo já pesa em cima dos pulmões. Então, esse é Jesus. Por que é importante a gente saber disso? Para a gente enxergar essas peças que a gente está falando aí. Então, Ingrid já trouxe uma peça, Clarinha agora trouxe uma outra peça, e a gente vai juntar e depois a gente vai ver a obra. A gente vai ver o quadro e o motivo pelo qual estamos aqui. Amém? O próximo eu acho que é Beatriz, é isso? Oi, sim. Presente. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou compartilhar o terceiro, que é que Jesus, ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. Que eu vou começar com a leitura de 1 Pedro 2:22. E se eu travar aqui, gente, é normal. Aqui, ó. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Nós percebemos que eu vou fazer uma ligação com o que Deus me falou. Ele tem me revelado muito sobre a questão de obediência durante a quarentena. Tanto que eu compartilhei numa reunião. Né? E fala muito que Jesus, ele foi obediente. E como disse, obediente até a morte, que foi a morte de cruz, que foi muita humilhação, como o Cal falou, né? E em Filipenses 2:5, fala sobre o exemplo que Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio da humilhação. Jesus, ele esvaziou de toda a sua glória, porque antes de Jesus vir ao mundo, ele era o verbo, ele era o próprio verbo. Então, ele teve que aprender, ele era um bebê que foi crescendo, mas esse crescimento dele, ele teve que aprender a obediência, né? Então, nós temos que aprender a todo instante esse exemplo dele, né? Nós temos que absorver esse exemplo de Jesus, porque Jesus, ele foi sim 100% homem. Porque nós não podemos fazer essas mesmas coisas, obedecer. Jesus, ele foi tentado quando estava no deserto, mas ele seguiu a vontade do Pai. Se ele não tivesse seguido a vontade do Pai, feito as próprias vontades, o que seria de nós agora, né? E, isso tem muita relação com o que foi feito, porque a vinda dele foi para quebrar o que Adão tinha feito no passado. Adão, ele foi desobediente, ele não seguiu a vontade de Deus, né? Mas Jesus, ele seguiu a vontade do Pai. Ele foi além, porque ele veio para cumprir essa promessa de nos salvar desse pecado que foi cometido por Adão. E aí, a obediência de Jesus ao Pai foi maior. E por conta dessa obediência, como eu citei, ele cumpriu. Então, nós temos que prevalecer, porque ele nos chama para viver essa santidade, que é ter um relacionamento com ele. Então, eu quero complementar que nós temos que queimar nosso coração a todo instante por desejar em viver essa vida, né? Que foi perfeita e irrepreensível. A vida de Jesus é um maior exemplo de obediência na terra que nós temos que seguir. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Foi algo rápido, mas é isso que Deus tem falado muito comigo. E por isso que eu escolhi também esse tema.
Amém, Bia. É isso, você está juntando aí é o nosso desenho, né? Então, Jesus, ele sempre existiu, ele se tornou homem, ele se esvaziou, e agora você está dizendo que o que as escrituras falam, né? Dizem que ele não pecou, ele foi irrepreensível. Interessante que até os muçulmanos, eles reconhecem essa condição de Jesus, né? E a gente lendo aí os evangelhos, né? Os religiosos, os opositores, tentaram pegar Jesus em algum ponto, mas Jesus tinha ficha limpa. Jesus não pecou. Se a gente buscar um pouquinho aqui, só para a gente contextualizar, a gente vê no mundo da política, alguém que é indicado a um cargo, e o que as pessoas fazem? Vai lá para o histórico da pessoa e verifica se a pessoa tem alguma mancha, alguma mácula, alguma coisa para desqualificá-lo. A gente tem visto isso. E isso não é novo. Na época de Jesus, a oposição ou os opositores, eles tentaram pegar alguma coisa de Jesus para o desqualificar. Só que não acharam. Por quê? Porque ele não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou um engano, nada que pudesse desqualificar. E é interessante, Bia, que Jesus ele é visto como o segundo Adão. Paulo fala isso lá na carta de 1 aos Coríntios. O primeiro Adão, ele foi tentado e fez a vontade, fez sua própria vontade. Todo mundo conhece a história da serpente. E Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo o conduziu para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado, assim como o primeiro Adão foi tentado. Só que diferente do primeiro Adão, ele buscou fazer a vontade do Pai. Vocês conhecem o que aquele diálogo ali? Então, Jesus não pecou. Ele não pecou. Ele foi o único homem que não pecou. Ó, detalhe. Procure enxergar Jesus nesse momento como um homem. Assim como as meninas disseram, ele precisou aprender a obedecer. Jesus precisou aprender, gente. Ele era Deus, mas não como homem. E aí, ele era Deus antes de Jesus nascer, né? Ele já existia como Deus. Mas ele, na figura humana, ele teve que aprender. Maria teve que ensiná-lo a comer, a andar. Olha que humilhação para Deus, nesse sentido, né? Um homem ensinando Deus. É isso que aconteceu. Maria foi ensinar, José foi ensiná-lo a arte. Porque ele não, e aí vai ser o próximo ponto, ele não se utilizou dos atributos da sua personalidade, da sua essência que é Deus. Ele quer que aprender a obedecer, aprender a andar, aprender a falar. Amém? Quem é o próximo? Eu, Camille. Camille. Bom dia, gente. Eu vou falar que ele fez uma obra tremenda e grandiosa. E ele fez muitas obras, só que através do Espírito, porque como ele se esvaziou, ele precisava do Espírito sempre com ele, né? Como diz em Atos 10:38, ele foi com o Espírito por toda parte, fazendo milagres. Ele podia ter feito tudo sozinho, mas ele se esvaziou, né? Então, na forma humana, ele precisava do auxílio do Espírito.
para poder cumprir, né, o seu chamado. E em Mateus 14, 13 ao 21, fala da multiplicação de pães e peixes, né, que Jesus estava com os discípulos, com uma multidão, onde ele já havia curado pessoas ali, e as pessoas estavam com fome. E só tinha 5 pães e 2 peixes. E foi ali que aconteceu o milagre da multiplicação, né? E ele fez tudo isso como homem, só que através do Espírito, né? E na Bíblia tem várias passagens onde fala milagres que ele fez enquanto ele estava aqui na Terra, e quando ele ascendeu aos céus, que dizem em Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ele está com a gente, né? O Espírito Santo está com a gente. Então, assim como Jesus fez milagres através do Espírito Santo, eu creio que se nós orarmos através do Espírito, uma pessoa pode ser curada, que podemos expulsar demônios, sabe? Então, tudo através do Espírito Santo. A gente só precisa continuar buscando e alegrando Jesus, para que o Espírito ande sempre com a gente, né? E é isso, basicamente. Amém, gente. Amém, Camille. Interessante é que Clarinha fala, pegou aquele texto lá de Filipenses, né, que ele se esvaziou da sua forma, né, da sua divindade, ele se esvaziou. E Camille está dizendo aí agora, baseando nas Escrituras, que a obra que Jesus realizou não foi enquanto homem-deus. Não. Tudo que ele realizou foi mediante a dependência do Espírito Santo. Tem várias passagens, e eu sei que vocês conhecem as Escrituras. Vocês se lembram daquela que Pilatos chega para Jesus e pergunta se ele era o rei dos judeus, e começa a falar. E aí teve um momento que Jesus fala assim, ó, se eu quiser, eu mando agora os anjos destruir todos vocês. Se Jesus fizesse isso, e ele tinha poder para isso, por que ele não fez? Porque isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele cumprisse até ali na cruz. E não fizesse como o homem Deus, mas ele dependeu do Espírito Santo. Ora, Jesus, um homem santo, porque não cometeu pecado. E tudo que ele realizou foi mediante ao Espírito Santo. Por isso, Rosângela, o Senhor fala assim, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as minhas, do que estas. Por quê? Porque nós dependemos do Espírito Santo. Por isso que nós iniciamos esse tempo, essa reunião, falando do Espírito Santo em nossas vidas, e nós não, muitas vezes, agimos como se não ele estivesse. Agimos mais pela razão do que pela fé, embora a Bíblia afirme que nós devemos andar por fé. Por fé, atitude de fé, é crer. Isso é a vontade de Deus, então eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou ministrar a cura. E os milagres que Jesus realizou, todos eles, foi mediante a dependência do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Coisa grandiosa essa, hein? Depender do Espírito Santo. É isso mesmo, Christian? Com certeza. Bom dia, irmãos. Vou falar um pouco aqui na minha parte sobre a parte do sacrifício de Jesus, toda a grandeza que tem nesse sacrifício. Um primeiro ponto, assim, é interessante como a morte de Jesus era algo que trazia esperança.
Para quem viu aí a série do The Chosen, logo no primeiro episódio, tem uma cena do pai com a filha, e eles falam das palavras de Adonai. A palavra de Adonai era a referência, né, das escrituras, que falavam sobre aquele que viria em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então a gente vê nas profecias aí, principalmente em Isaías, o primeiro texto que eu gostaria de mencionar, mas que todos conhecem, é Isaías 53, especificamente os versículos 5 e 6, que são os que a apostila traz. Isaías 53, 5 e 6. O texto fala: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, na palavra trazida no coração de Isaías, já havia essa promessa: vai vir alguém que vai morrer, vai vir o Messias, né? Vai vir a redenção, vai morrer no lugar de vocês e vai morrer sentindo as dores que vocês deveriam sentir. Então, diferentemente de uma morte comum, na morte comum a gente tem medo, a gente tem pavor, a gente teme a morte, né, humanamente, mas a morte de Cristo, do Adonai, havia esperança. Isso é muito interessante, como a redenção era apresentou um texto de Deuteronômio atentado sobre isso. Deuteronômio 21, 22 e 23. 21, capítulo, 22 e 23 versículos. Eu vou até projetar aqui, porque eu acho que é o texto principal. Deuteronômio 21, ele dá algumas... Deus começa a dar algumas ordens sobre como o povo deveria manter ali seu sistema até de justiça no meio da congregação. Então, o 21 fala, o versículo 22, né? Quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, quando eu penso no sacrifício, eu gosto muito de usar essas palavras assim, porque reforçam a seriedade do sacrifício de Deus, né? Como o pendurado no madeiro foi feito maldito. Não foi feito só o sacrifício, não foi feito só isso, porque às vezes a gente se perde no sentido das palavras. Então eu normalmente gosto de pensar nas palavras mais pesadas possíveis, porque são apropriadas. Então Jesus naquele momento ali é feito maldito. Jesus naquele momento se separa da presença do Pai em nome da igreja, em nome de quem ele vinha salvar. Então Jesus não somente morre, mas na morte Jesus conhece a separação de Deus, ser maldito de Deus, ser mal visto por Deus até, porque havia pecado nele, é o pecado tomado de nós. Isso é muito forte para mim, muito forte mesmo, porque um homem que viveu em santidade, inocência na terra, sente o peso de um pecado e é visto maldito pelo próprio Pai. Eu acho isso bonito, é ótimo, porque se não fosse isso, não estaríamos aqui hoje, mas também é muito pesado. Vamos lá. Então, alguns outros textos que eu consegui conectar foram 2 Coríntios 5 e 21 e Romanos 6, 63. Em 2 Coríntios 5, 21, fala, né, um texto conhecido também: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Romanos 6, 63 fala: o salário do pecado é a morte.
Então, mais uma vez, aqui o texto fala que quem não conheceu o pecado, no caso Jesus, foi feito pecado por Deus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o foco, assim, vamos dizer assim, Tony mesmo, ele fala isso sempre, que o coração de Deus bate por reconciliar pessoas com ele. O coração de Deus bate por reconciliar a nossa humanidade com a santidade de Deus e que possamos viver em comunhão, nós com o Senhor, normalmente, sem nenhum temor, sem nenhum receio, como amigos, como pai e filho, como senhor e servo. Então, aqui mostra, né, que a justiça de Deus não satisfaz na incoerência, vamos dizer assim, porque um homem inocente morrendo não seria justo. Um homem inocente ele não teria pelo que pagar, um homem inocente não teria por que estar numa cruz. Então, ele é feito pecado para que a justiça de Deus se cumpra. Então, Deus é tão Deus que ele não se contradiz em momento algum. Se ele fala que o que estava na cruz era feito maldito, o que estava na cruz tinha que ser maldito. Então, Jesus se faz maldito pelos nossos pecados e paga e recebe o nosso salário, né? O salário que era para nós, Jesus recebe. Lembrei de uma fala também de Mitian, que a gente canta, mas que eu nunca tinha parado para pensar também. Ele fala que a morte de Jesus nos deu a vida que ele merecia. Então, a vida que nós temos hoje, cada manhã que a gente acorda respirando, já é um transbordar de misericórdia, porque não era para nós, era para Jesus. Então, a gente vive hoje a possibilidade de vida que cabia a Jesus. Para encerrar, assim, um último versículo, mostrar que nada disso fugiu do plano do Senhor, né? Voltando às profecias. O versículo 10 de Isaías 53 fala, um pedaço, né? O Senhor agradou Moelo. O Senhor sentiu... o Senhor se agradou... Vou usar a palavra do texto. O Senhor se agradou em moer Cristo. Porque em moer Cristo, Deus novamente tinha novamente a possibilidade não. Deus novamente esteve em comunhão conosco. Na morte de Jesus veio e começou a anunciar que havia um reino e havia Deus, e Deus queria aquelas pessoas, Deus queria estar em comunhão. Então, naquela morte, não era simplesmente uma morte de um homem qualquer, era ali uma morte de um homem em forma humana, mas um Deus que voltava a ter comunhão conosco, não havia mais véu, não havia mais pecado que nos separava, não havia mais necessidade de alguém nos ligar a Deus, porque Jesus é o caminho. Então, se Jesus é o caminho, chegamos por Jesus a Deus e não há mais véu entre nós. Então, a morte de Jesus é sempre um assunto muito grande para mim e é algo que eu gosto muito de falar. E é algo triste, né, se a gente pensar de uma forma humana, mas vendo os resultados que seguem para hoje e sempre, é uma coisa muito feliz. Eu me alegro nessa história demais. É isso. Amém, Christian. Ele morreu pelos nossos pecados. Esse texto, escrito por Isaías, gente, há mais de 700 anos da vinda de Cristo. 700 anos em torno. Olha o que o Isaías diz. Capítulo 53, que Christian leu aí, uma parte, eu vou ler só como um suplemento. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Glória a Deus por isso. A gente não entende, se a gente perguntar para qualquer pessoa a respeito sobre a missão de Jesus, independente de quem seja, ele vai dizer o seguinte: não, a história diz, ou eu creio que Jesus veio morreu pelos nossos pecados. Mas falta a revelação, o entendimento de que, primeiro, por que ele veio fazer isso? Porque todos pecaram, todos, por causa de Adão, todos pecaram. Como ilustração, o vírus, o Covid, começou em um japonês, ou um chinês, e por causa daquele chinês, quase toda a humanidade está pagando preço. Imagine aí o pecado. O pecado entrou na humanidade e todos foram contaminados. E a solução que Deus vai encontrar, que Cristo bem diz, é Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. E essa morte de Cristo, ela foi um sacrifício, foi sacrificial, porque foi substitutiva. Então, eu merecia a cruz, eu merecia a morte espiritual, mas ele pagou. Então, é uma morte redentora, ele nos resgatou, e uma morte reconciliadora, porque ele vai nos unir novamente com o Pai. Cristo vai nos unir, vai reconciliar. E aí surge a expressão religare, religião, religar novamente. Não na religião no contexto humano, mas no seu sentido, na sua essência, na sua etimologia. O Senhor vai reconciliar. Hoje nós, através de Cristo, nós podemos nos achegar diante do Pai, chorar diante do Pai, e não há mais nenhuma dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Que coisa gloriosa, irmãos. É isso que sustenta a nossa fé. Amém? Quem é o próximo? Eu. Maiane. Eu vou compartilhar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, e algo que me chama a atenção assim de início é que a beleza da salvação, ela não consiste só na obra da cruz, né? Mas acima disso, na ressurreição de Jesus, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele já não tá morto, não está sepultado, ele está vivo. Queria ler alguns textos com os irmãos, e o primeiro texto está em Atos 2, 22. Diz bem assim: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes, ao qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Mas na frente, continuando o capítulo, ele até cita, um salmo de Davi, que fala que não deixarás que o teu santo veja a corrupção e que ele permaneça morto. Só que Davi não está falando dele, porque Davi foi morto e foi sepultado, mas a gente vê uma promessa messiânica. Deus, ele não permitiu que a morte retesse Jesus. Jesus, ele foi morto, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E algo interessante na apostila, que a gente estava usando como base, e que a gente conhece sobre a vida e obra de Jesus, ele fala que a morte é a quebra da unidade entre alma, corpo e espírito. E Cristo era um ser eterno, como a gente ouviu antes de vir ao mundo.
mas era necessário que ele ressuscitasse em corpo físico, para que as pessoas vissem que ele ressuscitou, sabe? E Cristo, ele ressuscitou em corpo. A morte, o sofrimento já não tinha poder nenhum sobre ele. A ressurreição de Jesus foi a vitória sobre a morte. E a Bíblia cita, né, nos evangelhos, episódios de Jesus, ele aparecendo aos discípulos após a ressurreição, e foi algo visível. A ressurreição foi a vitória sobre a morte, e não foi uma tese, não é uma teoria. A ressurreição é o nosso fundamento sobre a fé, sabe? Porque a nossa fé não é uma fé morta. Porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ele ressuscitou. E Cristo está vivo. Então, como ele está vivo, a nossa fé é uma fé viva. E a ressurreição mostra também que ele não veio só para mostrar, para ser um padrão de bom homem, mas ele veio realmente para mostrar que ele é o Filho de Deus. Ele veio para levar os nossos pecados, para ser crucificado por eles, para tomar as nossas dores e para ressuscitar. E um dia nós seremos ressuscitados com ele. Como Clara falou, em Filipenses, né, fala que Jesus se humilhou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem, ele abriu mão de toda a sua glória. E quando Cristo ele abriu mão de toda a sua glória e assumiu a forma de homem, ele deixou toda a forma de Deus que ele tinha. E essa humilhação não foi algo que ele veio à Terra, morreu, ressuscitou e depois ele ia voltar novamente e assumir a forma de Deus. Ele continuou como homem, ele recebeu um corpo glorificado, mas um corpo de homem. E tanto que fala, né, em Apocalipse, fala que ele é um homem do céu. E é muito interessante isso porque a humilhação de Jesus não foi só aquilo, não foi só a crucificação, mas ele ressurgiu e o Senhor ressuscitou ele como homem e ele recebeu um corpo glorificado e agora ele está com o Pai sendo o homem do céu. E Deus o tornou cabeça da igreja. Tanto que a gente até fala, né, que não tem como ter dono na igreja se você não ressuscitou, se você não nasceu de uma virgem, mas é porque através da ressurreição de Jesus, Deus o fez cabeça da igreja. Cristo, ele tomou os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida e a gente se tornou seus servos e ele tornou nosso Senhor. E por meio da ressurreição, Deus se tornou cabeça da igreja. Ele é o cabeça dessa nova nação santa, porque através da sua morte temos nós podemos nos santificar, temos a remissão dos nossos pecados e somos lavados por ele. E tem um texto que eu queria compartilhar com os irmãos também, que está em Efésios. Deixa eu abrir aqui. Está em Efésios 1, 20 e 23, que fala bem assim: que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir, e colocou todas as coisas sobre os seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. E é interessante isso, né? Porque através da ressurreição de Cristo, Deus o tornou cabeça da igreja. Ele é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo. E isso também nos faz perceber algo, que essa base que a gente tem, que da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós seremos ressuscitados com ele. As outras religiões, Allan Kardec morreu, Maomé também, nenhum deles estão vivos. Mas nosso Cristo vive, e um dia nós também seremos ressuscitados com ele, nós viveremos com ele. E em Efésios, desculpa gente, eu gosto muito de Efésios, mas em Efésios 2, 4 e 6, fala bem assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança para a nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com ele para uma nova vida,
na eternidade. Na verdade, nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós já ressuscitamos espiritualmente, porque estávamos mortos pelos nossos pecados. E Deus, ele nos deu vida através de Cristo. Então, quando a gente aceitou a Jesus, ele já nos fez assentar nos lugares celestiais com ele. Vamos ressuscitar em carne também, vamos receber um corpo glorificado, mas nós já ressuscitamos com Cristo quando aceitamos ele. E a ressurreição de Jesus é a nossa base para isso. Assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E, por último, eu queria ler só mais 2 textos, que está em Coríntios 15, é um texto conhecido da gente também, e o Cal até citou também, mas fala assim, Coríntios 15, do 51 ao 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E também no 20 e 23 fala, né, que mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois, desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque Adão, assim como Adão, todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, é isso, né, gente? A nossa esperança tá em Cristo totalmente, mas está na ressurreição de Cristo. Ele veio como homem, ele se humilhou, ele teve uma vida irrepreensível, ele tomou as nossas dores, morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E esse é o nosso fundamento. É a nossa esperança que Cristo está vivo e nós vivemos por ele agora e viveremos para ele eternamente e seremos ressuscitados com ele. Amém? Amém, Maia. Glória a Deus por isso, né? Ele ressuscitou. Interessante é que foi o Espírito que ressuscitou Jesus. A obra foi perfeita. Até isso. É o Espírito que ressuscita Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, estaríamos aqui em mais uma religião, né? Mais uma filosofia. Seria uma utopia. A nossa fé seria uma utópica. O que é utopia? É crer naquilo que não existe. É projetar para o futuro, mas não existe, nunca vai acontecer. Só que não. Jesus ressuscitou. E o que é morte? Não é só uma separação do corpo com a matéria e o espírito. A morte é a cessação da vida. É o maior inimigo do homem. Porque a doença, ainda que seja um câncer, ainda há uma gota de esperança. Mas a morte acaba. No entanto, nesse propósito de Deus, nesse projeto de Deus, a morte que entrou por causa do homem, do primeiro homem, como consequência do pecado, Jesus veio agora resolver esse problema. E ele ressuscitou. Gente, não foi Deus que ressuscitou, foi um homem que ressuscitou. Eu não sei vocês, mas quando eu estiver com o Senhor, eu vou olhar lá, vou pegar na mão dele, falar, Senhor, deixa eu fazer igual o Tomé aqui, deixa eu dar uma olhadinha aí nessas feridas, o Senhor levanta aí do lado, deixa eu ver como é que é, como é que foi, não cicatrizou, o Senhor fez questão de não deixar cicatrizar, de ficar marca aí, e mostra isso. Ele ressuscitou, e isso é o motivo, irmãos, da nossa fé. Isso gera uma esperança no nosso coração de que a morte não vai nos conter. Assim como ele ressuscitou, ele diz, não foi fulano, não foi Beltrano,
mas foi ele próprio que disse que nós também ressuscitaríamos. Ele fala para as irmãs de Lázaro, né, para Marta, especificamente para Marta, que o irmão, que Lázaro seria ressuscitado. Eu falei, eu sei, Senhor, um dia vai ser ressuscitado. Elas não criam, não só naquele momento, mas elas duvidavam, e também os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus. Nós já lemos isso, está lá nos evangelhos. Embora Jesus sempre afirmou que ele iria e voltaria, os discípulos não creram. Só foram crer depois que viram, depois que apalparam, depois que tiveram presentes. Então, amém, Mai. A ressurreição é a causa da nossa fé, é o que sustenta a nossa fé, isso gera uma esperança. Essa semana, um pastor, ele dormiu em Cristo por conta do Covid. Há 30 dias atrás, eu citei aqui, um conhecido nosso, Álvaro, era pastor, a esposa faleceu, a sogra, os 3 faleceram. E as filhas estavam tristes, claro, que a dor é o sofrimento, mas estavam consoladas. As filhas estavam consolando os demais, porque sabia que os pais ressuscitarão. Amém? Mateus. Olá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora, depois que o Senhor morreu e foi ressuscitado, e graças a Deus ele foi exaltado, né? Como é bom a gente poder falar isso. Eu queria começar lendo aquele texto de Filipenses 2:9-11, que é bem conhecido, né? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Como é maravilhoso de poder ouvir isso. Como sabemos, como a gente já comentou um pouquinho, Jesus morreu, ele foi humilhado, veio aqui na terra, passou por dor, por sofrimento, né? Foi julgado, condenado como criminoso, culpado, morreu por conta disso. Mas o que é mais importante, né, que ele além de ter ressuscitado, ele foi exaltado, foi glorificado. Tem um texto também de Atos 2:32, que diz: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou os que agora vedes e ouvis. E mais à frente, ali no 36, sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. E como é maravilhoso, né? Após todo esse sofrimento, quando a gente vê tudo, a gente vai analisando passo a passo tudo que passou desde o começo, desde quando era no princípio era o verbo, foi passando durante toda a trajetória de Cristo ali nos evangelhos, e tem essa questão, né, tem essa realização de que Cristo foi exaltado. E quando Pedro vem e levanta e fala, né, que esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel de que é deste Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Ou seja, tudo isso não foi em vão. Tudo isso foi para quando Cristo sofreu, nada disso foi em vão, mas tudo tinha um propósito. O propósito eterno de Cristo precisava ser cumprido, ser provado através da vida de Jesus naquele momento, né? Quando Cristo vem e passa por toda essa dor, esse sofrimento, ele tinha algo para mostrar para a gente, que é possível, que é possível todas essas dores do mundo, tudo que ele carregou, mas ele, acima de tudo, ele sofreu, se humilhou ao ponto de que virou uma formiguinha perto do que é realmente Cristo, virou uma pequena formiga, ou talvez até menor, uma bactéria, uma coisa pequena, mas foi para mostrar
o quanto que Ele é Senhor, o quanto que Ele é Senhor das nossas vidas, né? E o quanto é maravilhoso a gente poder fazer parte de tudo isso, ter parte com o Senhor, apesar de tudo isso. Porque nada que a gente sofreu, que a gente viver nessa vida vai ser 0,0001% do que Cristo sofreu, do que Cristo viveu. Mas é muito importante a gente ter parte com o Senhor, a gente poder ser participantes dessa glória do Senhor e saber, né, que Cristo em nós é a esperança da glória. Além de tudo, além dele ser exaltado, ele ter ido voltado aos céus, mas o mais importante, ele não está nos céus somente, ele está dentro de cada um da gente, está dentro do nosso coração e está dentro de cada um dos irmãos. Quando a gente olha aqui os quadradinhos, está dentro de Cal, está dentro de Anderson, de Júlio, de todos os irmãos. E isso que, além de tudo, é bastante importante, né? Que apesar de tudo isso, ele ainda está conosco, está presente com a gente cada dia e dia após dia. Amém, Mateus. Ele foi exaltado. Só lembrando os irmãos o seguinte, ó. Antes de Jesus vir, ele tinha toda a glória. Ele era o Verbo. Ele era o Logos de Deus. Ele tinha toda a glória. Então ele vem, se esvazia, se humilha, como nós já falamos aqui. Morre e ressuscita. E agora, e o texto que Mateus citou também, né, que de Filipenses, diz que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. As pessoas, muitas vezes, se referindo a Deus, e aí especificamente a Cristo, tentam mostrar apenas amor. E Jesus é amor, Deus é amor, mas é também justiça. E essa exaltação de Jesus como Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele vai aplicar a justiça. Na verdade, ele já está fazendo isso. Ele é Senhor, irmãos. Jesus foi exaltado como Senhor e ele voltará. Que é a fala de Ana. É a última peça aqui do nosso quadro, né? Ana. Bom dia, irmãos. Todo mundo me ouvindo bem? Sim? Bem. Tá bom. Vou falar sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que é algo que sempre que eu ouço me traz uma esperança. E é algo que deve nos trazer esperança. Porque ele foi, mas ele disse, eu vou voltar, vou vir buscar vocês. E por que a gente pode ter a certeza que ele vai voltar? Bom, simplesmente porque até o próprio Cristo disse isso. Essa segunda vinda dele foi dita por Isaías, foi dita por Jesus, foi dita por João Batista. Então, o nosso trabalho aqui é preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda. Eu vou citar alguns textos, não precisa abrir. Primeiro, Jesus falando dessa segunda vinda. Em João 14, o 2 e o 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o Senhor ele já fala, eu estou indo, mas não se preocupem, porque eu vou voltar e eu vou vir buscar vocês. Mais um pouco para frente, em Atos 1:11, tem uma passagem dos anjos após a ascensão de Jesus. Os anjos falando para os discípulos. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então os anjos já falam, ele foi, mas ele vai voltar. Mais uma vez eles reafirmam isso. E eu estava pensando, meditando um pouco sobre como vai ser a vinda de Cristo, né? A Bíblia tem algumas passagens falando um pouco da vinda dele, da segunda vinda. A vinda do Senhor, ela vai ser pessoal. Ele vai vir do modo como ele subiu, grandioso, com poder. Aquela imagem que Apocalipse deixa pra gente. Ela vai ser visível.
E aí eu quero ir para um texto de Apocalipse 1:7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, esse texto fala justamente disso. A vinda do Senhor será visível não só para nós, mas para todas as pessoas. Todo ser humano, que todas as pessoas da terra vão poder ver o Senhor grandioso vindo com poder e glória. A vinda do Senhor vai ser real. E eu quero pegar aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então aqui, nesse texto fala justamente, ele vai descer, essa descida do Senhor que vai ser real, que as pessoas vão ver. Nós vamos subir, os que estiverem vivos, eu espero estar até lá para poder ver, né, o Senhor voltar. Aqueles que nos deixaram aqui na terra, mas que estão com o Senhor e a gente crê nisso, vão subir também junto com ele, e muita gente vai poder presenciar isso. O Senhor, ele virá para ressuscitar os mortos, para arrebatar os vivos, as pessoas que creram nele, que ficaram aqui. Ele virá para julgar as nações, para estabelecer o seu reino e para casar com a sua noiva. A noiva que está sendo preparada nesse processo, que até lá, até a vinda do Senhor, nós estamos e temos que preparar a noiva, preparar o caminho do Senhor. E um detalhe importante, que coloquei aqui é o último texto que eu vou ler, que eu achei muito interessante, que é o texto de Tiago 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez, uma palavra de consolo. Sejam fortes. Continuem, persistam até o fim, porque o que está prometido é que o Senhor voltará. Eu sei. Aleluia. Bendita esperança, Clarinha. Ana Clara. Bendita esperança. Aleluia por isso. Ele voltará. Gente, será o maior evento de toda a história. O primeiro foi da criação. O segundo foi na plenitude dos tempos, quando Jesus veio. E o terceiro, a vinda deles vai fechar. Isso é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Ele diz que voltaria, que viria, e ele reafirma, e a gente vai ver os apóstolos falando a mesma coisa. Ele virá, e essa esperança, ela deve arder no nosso coração para perseverarmos. Por isso que vale a pena servir esse Deus, porque tem um propósito. Amanda está dizendo ali, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, por isso. Amém. Gente, é uma alegria esse dia. Esse dia a gente tem que falar sobre ele. Há muita especulação, quando é que... muito estudo. Independente disso, a gente só precisa saber disso. Ele disse que voltaria. E Ana ainda trouxe aquele texto lá de Atos, dizendo que os anjos apontando, falando, vocês estão vindo, subindo, ele vai descer da mesma forma. E eu quero te animar a permitir que essa esperança, essa rica esperança,
entre no teu coração. Amém, queridos? Assim a gente fecha esse quadro desse propósito de Deus, de Jesus, de sua vida e sua obra. É a base da nossa fé, é aquilo que nos sustenta, é a nossa identidade. Nós não cremos em qualquer coisa, nós não entramos aí em filosofias, em qualquer tipo de ensino, não. O nosso ensino está fundamentado, e aí vocês perceberam assim que os jovens citaram os textos, pegaram o texto, citaram. Isso revela o que a Bíblia diz.